Confiança. O sentimento de acreditar em algo ou alguém. Crença no caráter, em si mesmo, em suas próprias qualidades. Confiar é apostar tudo, é segurar na mão e ir junto, eliminando as barreiras e atravessando fronteiras. Aqui na Garen, confiamos em nosso trabalho, acreditamos em nossa missão. Somos do interior de São Paulo, nascemos na cidade de Garça. Vemos o sol nascer para fabricar produtos que vão além do que a imaginação pode sonhar. Trazemos esse sorriso no rosto todos os dias porque amamos descomplicar a sua vida. Então, entre e sinta-se à vontade. Queremos te mostrar todos os processos desenvolvidos para garantir equipamentos mais inovadores, de qualidade e, ao mesmo tempo, simples. Usamos nossa energia pulsante para desbravar os mistérios da tecnologia. Por isso, estamos sempre à frente. Nossos automatizadores são criados para contribuir para o conforto e segurança de sua casa, do seu prédio, da sua empresa. Oferecemos automatizadores para portões, portas sociais, cancelas e uma ampla variedade de acessórios inovadores que chegam para revolucionar o mercado e ser para você sinônimo de praticidade. Agora que você já conheceu a nossa origem e visitou a nossa casa, deixe a Garen fazer parte da sua família. Não importa onde você esteja, seguiremos juntos, talvez de forma discreta, mas sempre simplificando e trazendo mais dinamismo à sua rotina. Vamos construir uma relação firme, à base de confiança. Na hora da compra, peça Garen, porque na Garen você pode confiar. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, né? Estamos aqui hoje direto da Garen, em nosso estúdio de gravações, onde a gente grava nossos vídeos, fazemos nossos treinamentos, né? Eu sou o Rodolfo Viacelli, hoje eu faço parte do nosso time de comercial, né? Mais focado na área técnica, né? Efetuando treinamentos aí no campo, né? Dos nossos produtos, dando todo o suporte para a nossa redistribuição. E nessa quarentena, a gente não está podendo viajar, né? Então a gente não está podendo ir até vocês. Então a gente está o quê? A gente está começando a fazer nossas lives e aí chegando até vocês de outra forma, né? E cada dia vai ter uma live de um produto, né? Diferente. Hoje a gente vai fazer a primeira dessas lives. Quero agradecer primeiro a Deus, né? Para a gente estar aqui trabalhando e com saúde, né? Mesmo nessa situação que estamos passando aí, né? E também agradecer a todos que estão conectados conosco aí. Então, dando início hoje, vamos falar e demonstrar desse equipamento aqui, né? O equipamento chamado Porta Slider, né? Um novo produto da Garen que está dando o que falar aí, pode ter certeza. Ótimo produto. E por sua robustez, praticidade de instalação e muita eficiência no funcionamento. Nessa época de pandemia que estamos vivendo aí, é o quê? É um produto ideal para se estar ofertando aí nos seus clientes, né? Um produto de valor agregado que dará uma maior segurança no local e em todos os aspectos, né? Segurança, para estar aí trabalhando aí com esse novo produto. E para quem quer saber mais de produtos da Garen, saber mais sobre a Garen, entre no nosso site, né? Ou instale nosso app Garen, instale nosso app e também na tela aí de vocês tem um QR Code aí, onde você pode já entrar com a sua câmera e já entrar direto no nosso site aí, para estar acessando tudo que você quiser saber da gente, tá? Sobre produtos, manuais, redistribuição e muito mais, tá? Legal? Então, pessoal, a gente vai começar a falar então um pouquinho dessa porta e vou mostrar algumas peças, né, que constituem essa máquina, alguns diferenciais também dessa máquina, né, que a gente tem. Muito legal esse produto. E também queria avisar vocês que a gente está fazendo sorteio
pelo Instagram. Então é só acessar o Instagram da Garen lá e vai estar participando também de sorteios, né? A gente está sorteando vários TX, um novo TX da Garen, o TX Play, que vocês, para quem não conhece, já vai estar adquirindo aí no sorteio aí, né? Então legal, isso aí é legal para vocês, um incentivo para quem está nos assistindo, né, ao vivo com a gente aí, legal? E se a Garen pode o quê? Pode confiar, isso que é o legal nosso, né? Então beleza, vamos começar a falar do produto, né? Então, a gente hoje tem uma porta chamada Slider, que ela tem a seguinte característica. A gente tem um perfil bem compacto, robusto. Esse perfil tem hoje 133 milímetros de altura por 70 de largura, né? Essa máquina possui um motor 24 volts BLDC, o verdadeiro BLDC, né? De 55 watts e alimentação por fonte chaveada, né? De 90 a 250 volts AC. A saída dessa fonte é de 24 volts DC, né? De 150 watts de potência. Essa máquina possui um fluxo contínuo, né? Então assim, ou seja, para qualquer lugar de fluxo alto, ou seja, um mercado, padaria, shopping, aeroportos, onde você tiver a oportunidade de estar instalando essa máquina, pode instalar sem preocupação com o fluxo, né? Essa é uma máquina realmente com um fluxo altíssimo, ok? A gente fornece esse produto em alguns tamanhos específicos, né? E o legal é que dentro desse tamanho que você pode adquirir essa máquina, né? Que ela pode ser alguns tamanhos específicos, ou pode ser, se você passar para a gente o tamanho exato do produto, a gente manda ela para você prontinha, acabado já na cor e no tamanho que você precisa, né? Ou seja, tamanhos padrões. Hoje a gente temos 2,20, 3,30, 4,40 e 6,60 metros. E isso pode ser de para uma folha ou duas folhas móveis, né? A gente fornece essa máquina também em algumas cores padrões, né? Branco, preto, o anodizado, né? O anodizado fosco, a branca ou o preto fosco. Essas são as cores padrões que a gente fornece esse equipamento. Peso, a gente fala em peso de folha, né? Então a gente tem um peso máximo para uma folha ou para duas folhas, né? Quando a gente fala para uma folha, a gente pode estar usando essa máquina para uma folha de até 120 quilos, para uma folha, né? Somente uma. Ou se for duas folhas, 100 quilos por folha, ou seja, 200 quilos no total, né? Novidade também nesse equipamento é que que no guia, né? No guia onde corre o carrinho, isso é legal, diferencial, isso é show demais. Para quem conhece porta automática, isso é um diferencial que mata a pau. Entre o guia onde corre o rodízio e o trilho, a gente hoje está usando uma borracha, né? O que essa borracha faz, né? Então a gente encaixa a borrachinha, coloca o perfilzinho aqui, e aí a gente tem o quê? Uma máquina que totalmente livre de ruídos, né? Isso ajuda muito no ruído, não dá ruído nos rodízios, né? No equipamento. E também, imagine que o dia de amanhã, daqui a um tempo, essa máquina, esse perfil tenha um desgaste, né? A roda fica ali, tudo bem que é um material aqui que é duradouro, perfil alumínio também, por ser anodizado, tem uma durabilidade grande, uma dureza, né? Mas isso com o tempo vai haver um desgaste. E o legal que isso pode ser trocado, né? Então futuramente, para não se trocar todo o equipamento, você só troca o perfil, né? Só o perfilzinho onde desgastou. Putz, isso é um diferencial enorme desse equipamento, né? Facilita muito nesse caso, né? Outro aspecto legal também, né? Que a nota 10, eu acho, a nota 10, né? Eu que trabalho com porta, vivo nesse mundo de porta automática, né? É que o quê? É que quando essa máquina estiver energizada, isso também é um diferencial dela, ou com baterias, não tem necessidade de uma trava, né? Durante o trabalho ali, essa diferença também de estar energizada e com baterias, se alguém tentar forçar essas folhas, ela não abre de forma alguma, né? Isso aí é provado, a gente testa, isso aí nossos clientes que adquiriram essa porta também estão cientes disso e aprovaram muito isso, né? Ela se autotranca quando ela estiver energizada, né? Ela só vai abrir quando? Se tiver algum comando, por exemplo, se você der um comando pelo controle remoto, pelo seletor ou por um radar, né? Aí nesse caso ela abrirá.
mas se não tiver comando, se estiver travada no seletor ou no controle, de forma alguma ela vai abrir, dando uma segurança maior, né, pro local, né, nesse caso. Aí sim, se você, esse diferencial dela não dispensa o quê? Não dispensa o uso da tranca, né? A fechadura, a gente fala tem que ter fechadura por quê? Porque à noite, quando você desligar essa porta automática, tem que ter fechadura. A segurança para trancar um local mesmo e durante o período noturno é a tranca, né? A fechadura. Isso não se dispensa. Mas durante o período de trabalho, esse diferencial dela não abrir forçando também ajuda bastante. Você pode inibir o radar, né? Você inibe o radar externo e fica trabalhando só com o de saída. Então, ou seja, quem chegar assim não se identificar, não vai conseguir entrar no local. Isso é o diferencial que essa máquina tem, né? E ela só vai se tornar manual quando se desligar a energia e bateria. Após isso, ela se torna uma porta manual. Ou seja, se você precisa de abrir o local, deixar funcionando manualmente, é só desligar a energia, desligar a bateria, aí ela se torna uma porta manual como qualquer outra, ok? Né? Então isso é um legal também. Quando a gente fala em fixação de folhas, a gente tem algumas formas, né? Algumas máquinas diferentes. A Snyder trabalha com o quê? Com o pega-vidro, né? Então precisa-se de um pega-vidro, onde faz a fixação da folha, né? E isso é feito por parafuso, né? No kit do produto acompanha os parafusos com suas buchinhas de nylon e você faz a furação no perfil de acordo com o furo que tem na folha, né? Então, ou seja, precisa ser parafusada essa folha, né? No caso de folha nova, o que a gente pede? A gente envia um gabarito, né? A gente envia, no manual tem esse gabarito de furação e você vai estar enviando para o pessoal que fabrica a folha, né? Então ele vai fabricar a folha já com a furação que a gente pede pelo gabarito. Ou seja, são 4 furos, tem lá as dimensões desse furo, as distâncias certinha e o perfil pega-vidro que vai acompanhar, ele não vai furado. Esse furo é feito na obra para você, porque assim, quando a gente fabrica a folha, foge muito essa furação. Costuma fugir essa furação na hora de fazer a têmpera, então a gente não manda o pega-vidro furado por esse motivo, ok? E o legal também é que mesmo se você tiver uma folha já, se o local existe uma folha já que já é manual, aí já é padrão, 2 furos na folha. E esse pega-vidro também serve para utilizar assim. Aí você vai transferir o furo da folha para o pega-vidro que vai usar mediante o furo que já existe na folha. Ou seja, qualquer tipo de folha a gente consegue automatizar hoje, desde que ela seja deslizante, ok? Já dá para utilizar a mesma folha, né? Isso também é legal. Não é somente folhas novas, né? Dá para utilizar já uma folha existente no local, desde que ela esteja no peso, com medida já padrão, né? Com a medida no peso ideal, de acordo com a nossa especificação, dá para se fazer a utilização, ok? Quando a gente fala em folha caixilhada, né? A gente pode também utilizar um outro tipo de suporte. Então a gente pode instalar hoje a Snyder em vários tipos de folhas, né? Pode ser uma folha de vidro, uma folha de madeira, um vidro encaixilhado em alumínio e outros tipos de material. Desde que esteja no peso, né? Dentro do que a gente especifica no manual, tranquilo, dá para se automatizar também. Só precisa o quê? Ao invés de se utilizar um pega-vidro, a gente no automatizador acompanha essa chapa, né? Essa chapa que vai ligada no elevador. E essa chapa, são 2 por folhas, elas vão ser fixadas na folha caixilhada, parafusada na superfície da folha, ou parafusada ou soldada, depende do que material você vai estar utilizando nessa folha, né? Então, o que acompanha? Para folhas encaixilhadas, esse calço. E quando for para vidro, acompanha o pega-vidro com o seu calço específico, ok? Quando a gente fala também em usar pega-vidro, tem que ser o calço adequado para ele, ok? E quando for folha caixilhada, então, como disse, esse calço aqui acompanha o kit, né? O que a Snyder pode utilizar hoje? A gente pode utilizar vários modelos de acessórios, né? E alguns a maioria a Garen já fornece, né? E outros você pode
está utilizando ou de outra marca, depende muito do que você quer dar, o comando que você quer dar nesse equipamento, né? Para abertura e fechamento, né? Então a gente pode utilizar vários acessórios. Por exemplo, fotocélula, a Garen fornece o seletor de funções, o controle remoto, conjunto de baterias, radares, botoeiras, teclados de senha, biometria, leitores facial e outros tipos de comando, né? A gente pode estar ligando nessa máquina, né? Permite usar qualquer tipo de comando, né? Isso também é legal do produto, né? Lembrando que a fotocélula é um acessório indispensável, né? Eu dou essa dica porque assim, eu vejo muita instalação, o pessoal não utilizando fotocélula, né? A nossa slider já acompanha a fotocélula de fábrica para você não deixar de utilizá-la. Isso é para quê? Para segurança, né? Quando a gente quer segurança realmente daquele funcionamento, não deixe de utilizar a fotocélula. É um acessório indispensável para esse produto. O seletor de funções, que é esse aqui, desse modelo dessa slider, é um controle, é como se fosse um controle sem fio, quase igual um de ar-condicionado, que existe 6 funções, né? E um botão de bloqueio, onde você pode bloquear essas teclas ou desbloquear na hora de utilizar. Esse seletor existe 6 funções. Número 1, onde eu deixo a minha porta automática, né? Ela vai trabalhar no automático, número 1, ela passa a funcionar sempre automático. O número 2 é onde você manda fechar a porta, né? Clicou, a máquina fecha e aí está bloqueada, né? Não se abre de forma alguma, nenhum dos radares vai dar essa abertura, somente se eu desbloquear de novo, novamente, no seletor. Porta fechada é porta fechada. O 3, eu vou ter um comando de porta aberta, onde eu quero deixar a porta aberta por algum motivo, sei lá, de repente não quero estar usando ar-condicionado, uma hora eu quero deixar a porta aberta, ou para estar passando mercadoria. O 3, me deixa a porta aberta, totalmente aberta, por o período que eu quiser. Número 4, né? Libera o meu radar de dentro, onde eu tenho saída, e me bloqueia o radar de entrada, né? Então, número 4, eu consigo bloquear o meu radar de fora e utilizar somente o de saída. Para que horário? Imagine que você tem um comércio e está lá no seu comércio, 6 horas você fecha o seu comércio, né? E tem pessoas dentro da loja, ou seja, então quem está dentro da loja pode sair tranquilamente, o radar libera a saída, e se alguém porventura quiser entrar, não vai conseguir entrar, né? Nem forçando e nem o radar vai deixar essa entrada, ok? E o 5 é onde eu tenho uma abertura parcial, né? O que essa abertura me faz? A abertura parcial, ela me dá uma abertura de 50% do meu vão, né? Então, onde eu vou ter o quê? Eu vou ter apenas, quando eu entrar no meu 5, né? Número 5, cliquei nele, 5. Toda vez que tiver uma abertura, um comando, ela vai me abrir 50% apenas do vão. Em que caso a gente pode utilizar isso? Numa farmácia, né? Você pode utilizar numa farmácia por segurança à noite e tal, utilizar essa abertura, ela vai sempre abrir 50% do curso que ela fez a gravação, né? Então, o curso que ela gravou na memória, sempre que utilizar essa função 5, que é a abertura parcial, ela só vai abrir 50% do vão. Legal? E o 6? O 6 funciona como? Uma botoeira, né? Eu tenho no botão 6, a minha tecla 6, sempre vai dar um comando de abertura. Abre e fecha automática. Cliquei, abriu, fechou. Ok? Essas são as funções desse cara aqui do seletor de funções. Legal? A gente tem também um acessório chamado nosso controle remoto, né? E lembrando que esse seletor é específico para essa máquina, né? É um modelo específico para essa slider. Assim como o controle de 4 funções. O seletor tem 6 funções e o nosso controle remoto tem 4 funções. Quais são essas funções, né? Tecla A, porta aberta, somente aberta. Então cliquei A, porta aberta, somente aberta. Se eu quiser modo automático, B. O B, ela se torna uma porta automática, recebendo qualquer comando que ela existe nela. Os radares, botoeira, né? Então, o B, porta automática. O C, libera somente a saída, volta aquela função
de quem está dentro sai, quem está fora não entra. Ela bloqueia o radar externo, ok? E o D porta fechada, né? Então esse controle remoto existe 4 funções: porta fechada, porta aberta, parcial e automático, tá? Então você tem a opção de utilizar ou o seletor ou um controle remoto. Capacidade, né? Essa central tem capacidade hoje para 10 seletores no máximo, ou 10 controles remotos no máximo, ok? Outra diferencial também, né, dessa porta, né, são o quê? Os conjuntos de bateria, né? O conjunto de bateria está ali em suporte fixado dentro dela, então é um acessório. Este é um acessório que você tem que solicitar na compra do equipamento. Eu vou passar o que acompanha o kit e o que é acessório para você, legal? Então, acessório: baterias, botoeiras, seletor, controle remoto. Isso são acessórios. Esses são acessórios que não acompanham a máquina. O que acompanha o conjunto? Os radares e fotocélula. E toda a parte eletrônica, motor, isso acompanha o conjunto, ok? Esse conjunto de baterias permite o quê? Permite que quando acabar a energia você tenha uma porta funcionando, né? Funcionando da mesma forma, né? Dando lá seus ciclos, né, de abertura e fechamento. Lógico que isso é limitado, né? E o que faz limitar esse fluxo, né? A gente trabalha hoje com duas de fábrica. As duas baterias que acompanham são duas baterias de 12 volts, como é 24 volts, duas interligadas a 24 volts. E essas baterias são de 1.3 ampere, né? Nos testes que eu fiz de fluxo, para vocês terem uma ideia, com duas folhas de 100 kg, a gente conseguiu tirar com as baterias novas. Acabei de colocar as baterias e testei, ela chegou a 500 aberturas e fechamento, 500 ciclos completos, né? Isso com baterias novas que eu acabei de colocar. Esse foi meu teste, isso com 200 quilos, né? Uma porta de 3,30 com 100 quilos por folha. Então, assim, eu não acredito que não seja todos os casos que vai chegar nesse número, mas com certeza perto disso, né? A central faz o carregamento automático, né? Ou seja, acabou a energia, bateria entra. Tranquilo, funcionando. Voltou a energia, a central carrega as baterias total de novo, ok? Então isso também é um acessório para essa porta slider, ok? Então o fluxo vai depender muito do quê? Peso das folhas, velocidade e tamanho dessas folhas, para a gente saber mais ou menos quantos ciclos vai dar por hora, né? A slider já possui o quê? Como eu falei, né? Essa centralzinha aqui da slider já possui também o receptor incorporado, né? Que faz o quê? Aonde vai ser possível cadastrar o controle e o seletor, que são acessórios específicos para ela, né? O uso do seletor e o controle é específico para ela. Não dá para te usar em outra porta nossa, e nem o TX da Garen também, o TX padrão de linha dos automatizadores também não cadastra. São esses dois específicos para essa máquina, né? A porta slider pode ser instalada de uma forma legal. Ela também tem um outro dispositivo legal dessa máquina. Isso também eu acho um outro diferencial. Imagine que você quer fazer uma eclusagem, né? Você tem um local lá, imagine um condomínio, quer fazer uma eclusagem por segurança, né? Essa porta pode se fazer eclusagem. 2 equipamentos interligados, apenas 3 fios, né? 3 fios passando ali, interligando uma central com a outra, nos bornes aqui, ela faz eclusagem, né? Ou seja, ela só permite que a segunda abra a partir do momento que a primeira fechou, ou vice-versa, né? Abriu, a próxima não abre, independente de radar, de que ela tiver algum comando. Ela só vai dar abertura assim que a primeira terminar o fechamento dela. Então ela faz eclusagem, né? De algum local. Ela estando interligada, né? Permite fazer o intertravamento de um local que você tem a ideia de fazer, que você precise fazer, legal? Falando agora em programação, central muito simples de programar, né? A gente tem hoje 6 potenciômetros, que a gente faz essa programação da central, né? 6 potenciômetros, 3 DIPs,
3 LEDs e 29 bornes de ligações, né? Esses 29 bornes são onde eu vou ligar os meus acessórios, alimentar os acessórios, ligar a fotocélula, ligar radar, ligar a bateria, tudo vai ser ligado aqui nessas bornes de entrada. E os potenciômetros, quais são as funções desse potenciômetro? É uma chavinha de feno, uma chavinha de borne, você liga a máquina e faz a programação apenas com uma chavinha de borne, né? Então a gente tem lá a distância de rampa de fechamento nesse borne, né? Borne 1, distância de rampa de abertura. Borne 2, distância de rampa de fechamento. Velocidade de fechamento. Velocidade de abertura. A velocidade dentro das rampas, né? De abertura e fechamento. Você abaixa essa rampa deixando bem próximo, né? Deixando bem próximo essa rampa, né? Ao ponto de chegar pertinho já. Ou você pode aumentar essa rampa por segurança, né? E deixar mais próximo também essa frenagem dela. E quando você aumenta essa rampa, essa velocidade de rampa, ela também automaticamente aumenta a força, né? Então, menos velocidade, menos força. Mais velocidade dentro da rampa, mais força ela vai ter de arrasto, tá? E o tempo de pausa, né? O tempo de pausa é o que eu tenho para você regular o tempo que ela abre, conta o tempo e fecha automática, né? Que é de 0 a 20 segundos, né? Esse é o tempo máximo de pausa que ela tem, 20 segundos somente. E os 3 dips, né? Depois a gente tem 3 dips de inversão, né? On e off. O dip 1, a gente fizer a inversão dele para fechamento, né? Imagina você tem uma porta de uma folha só e você precisa inverter o lado de fechamento dela. Esse dip faz a inversão do lado do motor. Então, inverteu o dip, desligou a energia, ligou a energia, ela inverte o fechamento do lado. O 2, ele habilita e desabilita um funcionamento com a trava, né? Se você ligar uma trava eletromagnética ou uma trava elétrica que seja, né? Você tem como habilitar ela para quê? Para que ela tenha um tempo de retardo de partida para não travar, né? Para não enroscar essa trava. Então você habilita para funcionar com trava e sem trava pelo DIP 2. Essa é a função do DIP 2. DIP 3, a gente habilita o automático e desabilita. Imagine que você quer funcionar a porta abrindo no controle e fechando no controle. Você faz isso pelo DIP. O DIP ON, você vai trabalhar automaticamente. Ela sempre abre e fecha automática. Se você muda esse DIP 3, você desabilita o automático, ou seja, abre no controle, fecha no controle. Abre no radar, fecha no radar. Tá? Então você desabilita no DIP 3 o automático dessa máquina, ok? Depois a gente tem 2 botoeiras, né? 2 botoeiras que são para tal, a função é a tal. A botoeira A é para você gravar o seletor de funções e o TX, né? Então é a aprendizagem do seletor e do controle remoto. E a botoeira 2 é para você, imagina que você está trepado na escada lá, funcionando essa máquina, testando ela, você tem um pulso, né? Você tem uma botoeirinha aqui para abrir e ela fecha automático. É apenas para dar um pulso, né? Um pulso para teste no automatizador. E os LEDs? Existem 3 LEDs, né? Existe o LED azul, que é o primeiro. Desculpa, o primeiro de cima é o LED verde, né? Esse verde é o status de trabalho. Toda vez que ela está parada, está indicando verde, se ela dá um comando, ela pisca esse LED, né? Esse LED indica funcionamento, é o status de trabalho do automatizador. O LED azul é para você configurar o quê? O controle remoto ou o seletor de funções. Você clica nele, segura ele, e a partir do momento que ele fica azul, é a hora que você vai clicar em qualquer botão, qualquer tecla dele, ele tem um bip sonoro mostrando que ele codificou, né? E também você codifica por essa botoeira, segura, ficou azul, clica o controle, bipou, já cadastrou. E se você segurar ele mais tempo depois que ele ficou azul, ele vai dar um bip sonoro maior, indicando que ele zerou, que ele apagou a memória do receptor. Tranquilo? Legal? Então essas são as funções desses 2 LEDs. E o LED vermelho indica energia, né? Energizou a máquina, LED vermelho sempre aceso. Apagou ou queimou a central, alguma coisa aconteceu, ou queimou por algum motivo, ou deu algum pane, ou não está chegando a alimentação na central.
Então o LED vermelho indica a energia, a entrada de energia da máquina. E os bornes, né? A gente tem 29 bornes, de 1 a 29, aonde temos alimentações, 24 volts, 12 volts, entrada para os radares, fotocélula, trava, baterias e outros acessórios, né? São essas onde temos os bornes. Pessoal, eu dou uma dica, sempre eu gosto de dar algumas dicas para vocês ficarem atentos, né? Esses bornes são bem próximos um ao outro, né? Então sempre está com o manual do lado, acompanhando, né? Essa ligação, para que não haja um erro na ligação e possa danificar a central. Né? Então, muito cuidado na ligação, você vai ter que retirar esse borne para ligar os fios e voltar. Desculpa. Então, antes de energizar essa placa, confira essas ligações. Se você inverter alguma ligação, você pode danificar a placa, ok? Isso é a dica que a gente dá para você não fazer uma ligação errada. Fixação, vamos falar em fixação. Esse modelo, acidente, esse modelo slider, né, com esse perfil, a gente pede para sempre ser fixado, sempre nas costas, né? Então a gente sempre na parte traseira do perfil, nunca na parte superior, né? Se você tiver necessidade de fazer a fixação dentro de um vão, pela parte superior, sempre passar uma travessa atrás para estar ajudando nessa fixação. Aí legal, aí você pode fazer a fixação pela parte superior, mas sempre usando um apoio nas costas do equipamento, legal? A gente precisa no mínimo de 130, né? Como a gente tem um trilho de 133, eu preciso no mínimo uma fixação de 130 milímetros, lembrando que a gente tem um desconto, né? A gente tem um desconto para a altura da folha, então tem que fazer esse cálculo. Isso o manual fala, e quem tiver dúvida também pode estar perguntando também fazendo a pergunta depois, né? Se alguém tem alguma dúvida, né? Então a gente tem um desconto que tem que ter. Então cuidado ao fazer as folhas, sempre dentro do vão, trabalhar descontando o equipamento, mais a folga que precisa ter. Legal? Então, a gente precisa no mínimo de 130, né? E quando a gente não tem uma estrutura, imagina que você tem um vão ali, um vão para se automatizar e não tem estrutura, né? Tem que se criar essa estrutura. Como pode ser criada? Aí vai a imaginação de qualquer um, a ideia de cada instalador, né? Se criar esse vão, né? A gente pode criar ele com o quê? Perfil de alumínio, passar lá o perfil de acordo com o quê? Com com o que eu preciso de 130, criar essa fixação para ela. Isso tem que ser muito bem estruturado, né? Com travessa, um perfil bem fixado, ou pode ser feito com chapa, viga U, aí em chapa de ferro, de aço, aí você vai criar a estrutura de acordo com o que você imaginar, né? Se você tiver alvenaria, legal, só fixa na alvenaria. E essa estrutura, a gente tem que lembrar que a gente tem que suportar o peso do equipamento mais o peso das folhas. Então cuidado com essa fixação. Fazer uma fixação bem feita para quê? Para que quando, né, movimentar essa porta, né, não dê ruído, né? Então, imagine você, eu tive muitos casos, reclamações de cliente ligando e falando que ficou dando ruído, né, estralando. Isso porque não foi feita uma boa estrutura. Então, se você não fizer uma boa fixação da máquina no perfil e também a estrutura bem feita, isso vai dar ruído. Isso dá ruído com o movimento, né? Chacoalha, balança, né? Isso não é legal, isso não é seguro, né? Então, fazer bem feitas essas fixações. Agora, na hora de fixar as folhas, né? Então, o que a gente pede de medidas, né? Então, além das medidas exatas, tem que ter muito cuidado com o quê? Prumo, parede prumada, fixação prumadinha para esse equipamento, nunca ficar nem prumo para um lado, nem prumo para o outro, realmente prumado. E também nivelado, né? Esse nível também é importante. Lógico, o nível a gente deve respeitar, mas a gente pode fugir um pouco. Agora, prumo não. Prumo a gente tem que respeitar e bastante, né? O prumo vai ajudar e vai assegurar o funcionamento do equipamento. Então, muito cuidado com isso também. Então, a hora de fixar as folhas, realmente prumar essa folha, colocar um prumo para colocar o guia de piso, né? Aí você pode colocar o guia de piso, né? E deixar esse guia sempre com a folga, né? Esse guia nunca pode ficar torcido ou preso segurando essa folha. Isso mata o funcionamento do equipamento, tá? Isso e não é só para nossa encomenda não, para qualquer outro modelo, ok?
Então isso é muito importante, são dicas que a gente dá para você que nunca instalou ou já instalou e tem alguma dificuldade, ok? Prumo de folha é muito importante e guia. Guia também com folga, isso é muito importante, tá? Se não tiver, tira o prumado, tira esse guia e acerte esse nível, ok? Esse prumo. O próximo passo, depois que a gente fixa o equipamento, coloca as folhas, prumou, colocou os guias, a gente faz o quê? A gente vai regular nossos stops mecânicos, né? Esse é o nosso stop mecânico de abertura. Esse stop você regula ele, limitando a abertura que você quer manualmente. Então eu quero que ela abra X tamanho e centro. O que é centro? É folha a folha. Você pode até tirar o stop de fechamento a partir do momento que você colocou uma proteção. Eu já vi algumas instalações que o pessoal deixa o stopzinho de segurança para não bater folha com folha e aí fica uma fresta, né? Então assim, após a instalação sempre procurar uma forma de proteger essas folhas, ou cadeirinha, ou aquela adesivo com escova, ou silicone. Isso é legal colocar para segurança também. Imagine que haja uma falha, porventura uma falha no equipamento, ou acaba a energia, não sei. Então sempre vai tocar o quê? Ou fechadura, ou cadeirinha, ou alguma proteção que seja. A partir desse momento você pode retirar esse stop central, né? Ele é uma segurança até você colocar esses perfis, né? Ou essa silicone de segurança, né? Depois você pode tirar esse stopzinho. E depois que você fez essa regulagem já de abertura, manualmente, fechamento, tá pronto, né? É só o quê? Só energizar a máquina. Energizou, lembrando que é uma máquina bivolt, né? A fonte dela é bivolt, de 90 a 250 volts. Então, ou seja, não vai ter problema com energia, né? E energizar, e daí ela vai começar já a fazer o primeiro movimento, né? Energizou, independente de onde ela está, fechada ou aberta, ela vai iniciar a programação sozinha, né? Também a gente possui uma chave liga e desliga, né? Lá no comecinho, lá, não sei se a câmera está pegando, existe uma chave, um botão liga e desliga. Isso é legal para você. Essa slide já acompanha esse botão para estar desligando e ligando a energia da máquina, né? Isso é legal também, desse modelo. Então, energizou, vai começar a movimentar. Se estiver fechada, ela tem que abrir. Sempre o primeiro movimento é de abertura. Se não estiver de acordo esse movimento, você vai ter que fazer o quê? Aquela inversão, né? Se a porta fechou e não abriu, porque ela já está invertida, né? Ela está invertida, né? Então você tem que fazer essa inversão. Aonde? Dipzinho. Inverteu o dip, desligou a energia, ligou a energia, ela faz a inversão do lado do sentido, né? Aí ela vai fazer o abertura, se for uma folha, vai fazer a abertura para o lado correto, e se for duas folhas também vai fazer a abertura. Automaticamente, energizou, abriu, fechou. A gente tem aquela musiquinha, abriu, fechou. Então ela vai abrir e fechar, né? Aí ela já está pronta para quê? Para receber comando e fazer as programações necessárias, né? Aí você fez a leitura, programar velocidade, rampa, freio, força, tudo que você precisa, vai lá nos dipzinhos e nos potenciômetros fazer essas regulagens. Aí, ó, já está funcionando de acordo com o que você precisa, ok? Aí você vai ajustar o quê? Radar, ajustar a fotocélula, alinhar a fotocélula, ligar os acessórios, né? Mas já vai estar funcionando o equipamento, legal? Então, é muito simples, essa máquina é muito simples de se instalar. Então, ligou a energia, está funcionando. Se tiver invertido, é só fazer a inversão, lembrando. Detalhe, a porta esse modelo slide, ela nunca perde a programação. Então você fez a programação na central, de acordo com o que você precisou, fez a programação, esquece, não perde. Ela vai se autoprogramar toda vez que você tirar a energia. No caso de não ter bateria, acabou a energia, porta manual. Voltou a energia, sozinha ela faz uma leitura, ela faz um percurso, automaticamente abriu, fechou, está funcionando de novo, com todas as configurações que já existiam. Tudo que você tinha feito vai continuar da mesma forma, ok? Então, ou seja, ela se autoprograma sozinha, não precisa de ninguém ir lá, não vai perder programação de forma alguma. Legal? Vou dar algumas dicas para vocês que ocorrem no dia a dia, né? Então, isso acho que é legal também, que a gente tá no campo aí, né? Então a gente vê bastante, já instalei muita máquina, então a gente começa a pegar alguns detalhes, né, de instalação. Como eu já falei, folha fora de prumo mata a instalação. Por quê? Se a minha máquina ficou fora de prumo, automaticamente meu carrinho vai ficar, né?
A folha ficou, o carrinho também ficou. Isso vai desgastar os rodízios, né? Imaturamente vai desgastar esses rodízios, que teriam uma vida muito maior, e também vai criar peso, né? Vai ter peso, dificultando o funcionamento da máquina, né? Então, por isso o detalhe de sempre colocar no prumo, né? A solução, quando estiver fora de prumo, é o quê? Prumar essa folha para os carrinhos também ficar prumado. E automaticamente, mecanismo também prumadinho, né? Guia de piso, né? Eu já vi muito absurdo, guia de piso, a folha pegando no fundo do guia, né? Às vezes você instala o equipamento e ele vai ceder com o tempo, vai dar uma folguinha, ceder um pouco. Então nunca deixar muito próximo a folha no fundo do guia. Ela vai ceder, vai começar a travar. Depois a pessoa fica louca, tentando descobrir o defeito, porque a porta não tem força, porque a porta não está fechando inteira, porque a porta não está abrindo inteira. Pode ser apenas um guia. Já viajei longe para resolver problema que era apenas um guia. Um guia prendendo, um guia torcido, um guia preso. Ele é plástico, ele pode ficar preso. Dá uma abertura nele, dá uma folga, né? A folha tem que ter uma folga dentro desse guia. Isso é detalhe que faz a diferença no final da instalação, ok? Pode até bloquear o funcionamento de uma máquina se tiver alguma coisa assim, desse formato, ok? Nos carrinhos, existe a gente chama de anti-quedas, né? É um regulador, né? E esse regulador você vai sempre deixar ele solto, né? Você vai fazer o quê? Colocação dos carrinhos, tá lá, colocar a folha, pendurar essa folha, fazer a regulagem de altura, que a gente vai soltar esses parafusos e vai subir, descer, esquadrejar essa folha pelo elevador, né? E somente depois que você fizer essas regulagens, estiver funcionando, você vai regular o anti-queda. Esse anti-queda você vai deixar ele sempre mais próximo possível do guia, né? Do trilho da máquina. Mas nunca pegando, prendendo. Isso vai prender se você deixar ele muito justo e não vai deslizar o carrinho, né? Então, é o último detalhe na regulagem do carrinho, que é o anti-quedas. Deixar com uma folga, ele é o quê? Só para não deixar o carrinho, a folha cair. Ele não pode ficar pegando, raspando no trilho, ok? Também é outra dica que eu dou para vocês, ok? Isso vai matar o funcionamento da máquina. Legal? Pessoal, lembrando que está tendo sorteio lá então, né? Vamos entrar no Instagram nosso lá, está tendo sorteio dos TX, né? E acho que todo mundo quer ganhar algum brinde, né? Então entra lá que vocês vão estar participando do sorteio, né? Pessoal, eu queria mostrar agora um pouquinho do funcionamento dessa máquina, né? Mostrar um pouquinho do funcionamento dela rapidinho. As funções de cada botão aqui, do controle e do seletor. Nossa botoeira também, né? Aqui está bloqueada, desbloqueei. Agora a botoeira ativada. Radar está me pegando, radar ativado. E as funções, então, automático, 2, porta fechada, onde eu tenho somente porta fechada, fechou, não vai abrir mais, ok? 3, porta somente aberta. O 4, somente radar interno, que está ligado, é a minha botoeira, então a botoeira está fazendo a minha função de radar interno, e o radar externo está bloqueado. Ó. Esse é o radar externo, está ativo e não está mandando ela abrir. O 5 é o parcial, cliquei 5, só vai abrir 50% do vão, né, desejado. E o 6, comando de botoeira, né, abriu, fechou automático, ok? Essas são as funções. TX também são as funções, fechado, porta automática, aberta e somente radar interno. Essas são as funções. Aqui o nosso moto redutor. O que compõe esse equipamento, né? Moto redutor, fonte chaveada, central de comando, conjunto de baterias, radar, botoeiras, fotocélulas, seletor de funções. Isso é a nossa porta slider hoje, tá? Que está no mercado aí e surpreendendo, acho que muita gente aí que já está utilizando, adorou a máquina, é a nossa campeã de vendas hoje, beleza? Pessoal, então era isso que a gente queria passar para vocês, né, dessa máquina aí.
Puta, excelente produto, né? A gente tem uns parceiros aí, eu não vou falar o nome dos nossos parceiros, né? Porque assim, eu acho que não é viável, né? Mas eles sabem do que eu tô falando, né? Tem uns parceiros que tá utilizando muita porta slider nossa, então assim, superou a expectativa desse produto nosso. Então, esse pessoal tá se dando muito bem com essa máquina, ok? Lembrar vocês também na nossa próxima live, né? A próxima quinta-feira, às 17h30 também, onde a gente vai apresentar a New TSI, né? A central TSI da Garen, né? A nova. E também, eu vou agora estar respondendo 2 perguntas, acho que é legal, a maioria das perguntas já foram respondendo, tem um técnico aqui, né? Nosso, Adenilson, está respondendo as perguntas, né? E só ficou 2 no ar aí, que a pessoa ficou meio no ar, né? Então eu queria responder, que acho que é legal para todo mundo. Ele perguntou sobre vida útil de bateria, né? Essa vida útil vai depender muito da qualidade da bateria, né? Então, assim, é meio complicado se falar em vida útil, né? Eu acredito que quanto menos utilizar essas baterias, mais elas vão durar, né? Ficar descarregando, carregando, né? A qualidade vai também mandar, né? E eu acho que uma preventiva para bateria é meio complicado se falar. Mas eu acredito falar aí em pelo menos 2 anos, né? Um conjunto de bateria, eu acredito que é para durar, né? De 1 a 2 anos pelo menos, ok? A outra pergunta também é da uma saída de emergência, né? Perguntaram se essa central possui uma saída de emergência, né? Sim, ela possui sim, a gente tem uma entrada ali, que só que tem que ser integrado com algum sistema de emergência, né? Ou seja, um sistema de bombeiro, ou qualquer outro sistema de alarme, que envie o quê? Que envie um comando para ela, um sinal para ela, dizendo que, ó, abra e permaneça aberta, né? Então interligou lá, apenas um pulso, né? Que está lá ligado NA. Deu fechamento, ela vai bloquear, mandar abrir e vai deixar aberta até evacuar, até tirar esse comando que ela recebeu. Então, ou seja, né? Tem segurança? Tem. Se você tiver ligado baterias e energia, vamos supor, acabou a energia local, está pegando fogo. Bateria está no equipamento. Enquanto se não pegar fogo nesse cara, né, nessas baterias, ela vai mandar abrir, disparando esse alarme e mandando um sinal para ela, ok? E se a Garen? E aí, Júlio, se a Garen? Pode confiar. Pode confiar. Obrigado, pessoal. Abraço.